Muito boa tarde a todos. Esperemos que vá correr bem, porque não parece estar a funcionar em pleno este aparelho de contagem do tempo. Nós contaríamos o telemóvel, mas depois não conseguem perceber o tempo que já gastaram e torna-se assim um bocadinho difícil também vocês organizarem o vosso tempo. Eu já queria cumprimentar aqui os representantes da AIMA e agradecer-lhes a presença aqui e a disponibilidade. E na pessoa do Sr. Presidente Luís Góes Pinheiro, eu cumprimento todos os restantes membros e penso que já foi dada uma explicação sobre a grelha de tempos, mas eu volto a repetir, a grelha de tempos, os requerentes terão 8 minutos divididos, porque são 2. Penso que não, se precisarem de mais algum bocadinho, de que 8 minutos cada... 4 minutos para cada um é parco? É? Então, até 8 minutos, não excedendo muito cada um, nem um nem outro, começando. E depois a entidade tem os mesmos 8 minutos para também fazer uma intervenção inicial e depois os grupos parlamentares 5 e o deputado único, que neste caso não está, 2. E tem depois no final... às questões que lhe forem colocadas ou os esclarecimentos que lhe forem solicitados, terá 15 minutos para responder. Portanto, se está confortável com esta grelha, também há sempre uma tolerância de qualquer... não muita, porque depois isto derrapa imenso. E então, assim sendo, e para a apresentação e para a intervenção inicial dos requerentes, e neste caso eu vou começar por ordem cronológica, o primeiro requerente foi o Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para a apresentação. Obrigado, Sra. Presidente. Tentarei não exceder os 8 minutos, cumprimentar a direção da AIMA, o Sr. Presidente. O anterior Governo do Partido Socialista teve 2 anos para extinguir o CEF e criar a AIMA. No momento da extinção do CEF existiam 350 mil processos pendentes. Os serviços demoravam em média 2 anos a validar a obtenção da residência. O Sr. Dr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, Luís Góes Pinheiro, disse na altura da sua tomada de posse, em outubro, que iria montar uma mega operação de recuperação das pendências no primeiro trimestre do próximo ano, contando para isso com o envolvimento das autarquias e da rede dos centros locais de apoio à integração de migrantes. Hoje, segundo informações vindas a público, os números por vezes divergem, mas é consensual que existem dezenas de milhares de processos pendentes. E eu quero perguntar ao Sr. Presidente que medidas é que foram tomadas no primeiro trimestre, se esta mega operação chegou alguma vez a existir, se não existiu, porquê? O que é que falhou e qual é a natureza das pendências? O problema é de tal forma grave que se criou um circuito que leva imigrantes a pagar centenas de euros para recorrerem à Justiça para a marcação de entendimentos na AIMA para regularizarem a sua situação. Entupiu-se o Tribunal Administrativo, 35 mil processos. Temos hoje o Tribunal a obrigar a AIMA a atender imigrantes, uma situação triplamente errada. O Estado português trata mal os imigrantes, faltou-lhes na simples tarefa de lhes garantir um balcão de atendimento para lhes entregar um papel. O Estado trata mal os imigrantes que são decisivos ao funcionamento da nossa economia, do nosso sistema de previdência. O desespero é de tal ordem que há imigrantes que usam as suas parcas poupanças para garantir um atendimento na AIMA por via judicial. Pagam entre 800 a 1000 euros a um advogado para avançar com a queixa para se legalizarem porque preenchem todos os critérios da lei. Ou seja, para terem acesso a um título de residência em 2 meses em vez de 2 anos. Que, por sua vez, lhes garante um contrato de trabalho sem barreiras, contratos de arrendamento, acesso aos serviços públicos, viagens ao país de origem sem receios de serem impedidos de entrar em Portugal novamente. Resumidamente, os mais elementares direitos de cidadania. O Tribunal tem obrigado à marcação destes atendimentos, como se trata de uma ordem judicial, a AIMA tem de a cumprir, e cria-se assim uma nova forma de exclusão entre quem consegue ou não recorrer à Justiça, uma catástrofe em 3 atos. Por outro lado, o processo de reagrupamento familiar está paralisado. Não existem praticamente vagas e as poucas que existem são só para crianças, e eu pergunto porquê. Em maio passado, a AIMA enviou milhares de e-mails a todos os migrantes que aguardavam autorização de residência ao abrigo da manifestação de interesse, sem que se tivesse conhecido qualquer informação prévia, realização de conferência de imprensa, publicitação da mesma,
não se percebe porque é que não houve nenhum planeamento nesta operação que levou, como era expectável, a um afluxo maciço às lojas AIMA. Ou seja, não foi acautelada a divulgação de informação necessária, gerou-se o pânico, a tutela diz-se que foi apanhada desprevenida, as associações de imigrantes, os líderes de comunidade, idem, a quem, aliás, posteriormente foi pedido socorro para conter os danos causados, e pergunto-lhe, Sr. Presidente, se os próprios funcionários da AIMA tinham sido alertados que esta operação de disparar milhares de e-mails iria ser realizada. Inclusive, imigrantes com processos já regularizados receberam um e-mail, e eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, como é que uma decisão desta natureza, tão sensível, foi tomada, a nosso entender, sem o planeamento, a preparação e a comunicação prévia devidas. Em relação aos processos de asilo, Sr. Presidente, é sabido que em 2023 houve 2.600 processos. Era uma competência que estava com os inspectores do CEF, foi transferida para os funcionários da AIMA. Eu pergunto-lhe quanto tempo de formação aqui existiu, como é que foi feita a transferência de competências, quantos processos estão com cada funcionário da AIMA. Como é que é feita a distribuição dos requerentes de asilo pelo país? Existe algum critério? Se sim, qual é? É garantido o acesso a apoio jurídico aos refugiados que não ficam nas instalações do CPR? O grupo de formação alargada, pelo que é do nosso conhecimento, não tem reunido. Para quem nos ouve, o grupo de formação alargada, que está previsto na Lei de Asilo e que junta institutos públicos, entidades parceiras e que tem sido essencial para expor e sinalizar problemas, coordenar o trabalho entre entidades e resolvê-los, não tem funcionado. Pergunto porquê ou se, muito pelo contrário, ele tem funcionado. Pergunto ao Sr. Presidente se chegou a haver um período em que houve limitação do número de senhas diárias para os pedidos de proteção internacional. Quero lhe perguntar também se foram realizadas entrevistas por funcionários da AIMA que não tinham formação para tratar os processos de requerentes de asilo. E se por acaso alguma vez aconteceu um requerente de asilo servir de intérprete em entrevistas a outro requerente de asilo. E pergunto-lhe também, porque vimos essa notícia com estupefacção, como é que foi possível a AIMA fazer com que requerentes de proteção internacional assinassem declarações em português, língua que muitos deles não falam, em que abdicam do direito à audiência prévia, ou seja, do prazo de 3 dias para rever, corrigir e acrescentar informação prestada durante a entrevista ou eventualmente recorrer a um advogado. Parece-nos que é uma evidente compressão de direitos das pessoas, que se encontra em particular fragilidade, que não devia acontecer. E quero saber, Sr. Presidente, porque é que esta decisão foi tomada, quem é que a tomou e a que princípio é que presidiu. Nós entendemos que, para além disto, as informações que vieram a público sobre este processo que levou a várias entrevistas a pedidos de asilantes, que levou, como é de conhecimento público, a muitos deles dormissem em frente às lojas AIMA. E eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, se estava montado algum dispositivo de apoio aos requerentes de asilo que viram os seus processos indeferidos, se não existiu, porquê? E se o Sr. Presidente não acha que isso contribuiu para que mais imigrantes ficassem em situações ainda de maior vulnerabilidade? Por último, os compromissos do Estado português sobre o acolhimento. Os programas de recolocação e de reinstalação estão praticamente suspensos. Porquê? Já foram retomados? Quando é que vão ser retomados? Qual é que vai ser o financiamento para as entidades de acolhimento? E, por último, e concluo com isto, Sr. Presidente, preocupa-nos o estado dos funcionários da AIMA. Há um volume de trabalho excessivo, há relatos públicos da degradação da saúde mental, todos tivemos conhecimento do conjunto alargado de funcionários da AIMA que pediram transferência. Tivemos também agora conhecimento da situação em que se encontram os mediadores. Pergunto ao Sr. Presidente se acha ou não importante que os mediadores sejam integrados na carreira para garantir que o Estado não perde o know-how acumulado. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passava agora a palavra para o Sr. Deputado Almoacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também os membros da direção do Conselho Diretivo da AIMA. Nós solicitámos esta audição também pelas mesmas razões do Bloco de Esquerda, pelas notícias também que vieram ao público há cerca de um mês e meio, de filas às portas das instalações da AIMA para tentar obter senhas de atendimento, das notificações para pagamento que, em alguns casos, chegavam aos 400 euros que foram remetidas às pessoas que estavam à espera de agendamentos, ao envio massivo de e-mails para esses requerentes também de residência e de que aparentemente nem todas as delegações regionais teriam sequer conhecimento. E esta situação considerámos na altura e continuamos a considerar que é uma situação extremamente preocupante, desde logo porque se tratam de pessoas que estão numa situação especialmente vulnerável, porque estas situações geram também alarme social e geram muitas vezes uma percepção errada da situação real e, sobretudo, também porque geram desconfiança e insegurança nos próprios requerentes. E neste sentido também queríamos aqui algumas questões relativamente a todo este processo, nomeadamente à questão das notificações, das alterações do procedimento que era seguido até então, que geralmente, tanto quanto nos foi comunicado, as notificações para pagamento ou a necessidade de fazer o pagamento era quando já havia um agendamento. Aquilo que a AIMA decidiu fazer foi notificar as pessoas ainda antes de terem um agendamento para fazerem um pagamento. Como é que se chegam a estes valores, que em alguns casos são valores exorbitantes, tendo em conta também o tipo de população que estamos a falar, e porquê naquele momento, cerca de um mês e meio, porque é que houve a decisão naquele momento de fazer estas notificações, ainda por cima essas notificações de uma forma, generalizada, o que gerou depois também a situação de os requerentes se dirigirem aos serviços e os serviços não terem a mínima capacidade para resposta. E perguntava também de uma forma muito direta se isto também é uma forma de tentarmos diminuir as pendências, tendo em conta aquilo que era comunicado às pessoas, que se não fizessem o pagamento, o processo terminava, tendo em conta aquelas que eram as decisões da Justiça que já havia dezenas delas e continuam a existir, inclusive do Supremo Tribunal a condenar a AIMA a fazer a avançar com os próprios processos por pôr em causa os direitos, liberdades e garantias destas pessoas, e isto não seria também uma forma de artificialmente se tentar diminuir estas necessidades. Por outro lado, em janeiro, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, numa entrevista também, dizia que era a sua intenção que dentro de alguns meses, portanto, dentro de alguns meses depois de janeiro, fruto da introdução de alterações tecnológicas, portanto, da simplificação dos processos administrativos, se iriam começar a sentir diferenças daquilo que já era o volume de processos pendentes que o CEF tinha deixado, os tais 350 mil, e que dentro de um ano e meio já se teriam eliminado totalmente as pendências. Perguntava qual é que é o balanço deste trabalho, quantos processos é que a AIMA tem neste momento pendentes e qual é que é a real capacidade para dar resposta. Também quais é que são as necessidades em termos de recursos humanos. Já foi feita aqui também referência às reivindicações também que vieram ao público dos mediadores culturais, também reforçar essa questão. E por fim, também num jeito mais genérico talvez, pedir que nos desse, relativamente àquilo que são as competências da AIMA e o trabalho que a AIMA tem em mãos. Em primeiro lugar, um balanço sobre o processo que foi feito de extinção do CEF e separação das competências e, por outro lado, também tendo em conta aquilo que foram os anúncios do atual Governo no chamado Plano para as Migrações, também reforço naquilo que diz respeito às competências da AIMA, qual é que é a avaliação que o Conselho Diretivo da AIMA faz. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo para fazer
a sua intervenção inicial. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, muito em especial ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo, e ao Sr. Deputado do Livre, Paulo Muxo, e tentando, peço desculpa, e tentando responder em conjunto às questões comuns, que foram maioritárias e que aliás fazem parte dos requerimentos que tiveram a amabilidade de me fazer para estar aqui hoje. A AIMA nasceu a 29 de outubro do ano passado, como sabemos, e portanto tem 7 meses, e de facto conheceu uma herança muito pesada logo à nascença. Uma pendência avassaladora, também já se falou aqui, cerca de 40% dos recursos que compunham o CEF e o antigo Alto Comissário das Migrações, e um parque tecnológico obsoleto e insuficiente. Eu não vou perder muito tempo com esta caracterização, porque ela é de todos conhecida, mas de facto teve como consequência a necessidade de tomar muito rapidamente um conjunto de medidas para repor condições que nos permitissem responder a esta pendência e tramitar da forma mais célere possível os procedimentos e os requerimentos que nos eram apresentados pelos diversos utentes. Muito especialmente, diria eu, dos segmentos de maior pendência da AIMA, talvez o maior de todos, tem a ver com as manifestações de interesse e tinha a ver com o conjunto de manifestações de interesse que se encontravam pendentes à data de 29 de outubro de 2023. E por esse motivo foi, de facto, promovida uma alteração na forma como as manifestações de interesse eram tramitadas, uma alteração essa que resultou das alterações que foram promovidas ao Decreto Regulamentar número 1 de 2024, 17 de janeiro, portanto, que foram promovidas pelo Conselho de Ministros e não pela AIMA, e que previam a possibilidade a possibilidade não só, impunha que as taxas fossem liquidadas no momento da apresentação do pedido e previa também, no seu artigo 5º, que houvesse uma aplicação imediata aos processos pendentes da faculdade de cobrar integralmente as taxas e previamente à realização dos atos. Essa medida foi implementada durante o mês de maio e foi implementada durante o mês de maio porque foi necessário previamente dotar a AIMA de um conjunto de infraestruturas tecnológicas que dessem suporte a essa mesma medida, porque a medida não era apenas o envio de e-mails, é um envio de e-mails num contexto de um processo muito mais simplificado e ágil de tramitação das manifestações de interesse e, portanto, em vez do processo tradicional, que consistia no tempo do CEF, numa análise feita pelos inspectores do CEF às manifestações de interesse, à sua aceitação, posteriormente a um convite para que as pessoas agendassem junto da AIMA, num período que normalmente era de uma semana ou pouco mais, o seu encontro com os funcionários da AIMA. Depois era solicitado que nesse dia do atendimento pagassem integralmente as taxas devidas. O procedimento mudou para o seguinte procedimento. As pessoas eram notificadas para proceder ao pagamento das taxas, nos termos, aliás, do decreto regulamentar, e em função do pagamento, posteriormente foram agendadas, aliás, já estão agendadas praticamente todas, foram agendadas e dando-lhes, evidentemente, a possibilidade de recusar esse agendamento, ou porque não concordassem com o local, ou porque não concordassem com o dia, como é evidente. Volto a dizer, este procedimento não foi inventado pela AIMA, tem a sua base, é um decreto regulamentar, mas a AIMA não deixa de reconhecer virtudes na sua aplicação e, por isso, rapidamente procurou responder, entre janeiro e maio, à instalação dos sistemas informáticos que nos permitiram dar sequência a essa determinação normativa. Porquê? Desde logo porque dispensa pagamentos feitos ao balcão. Isto pode parecer uma coisa insignificante, mas a verdade é que quando estamos a falar de centenas de milhares de processos, cada tempo que não se perde em cada ato é mais uma pessoa que vai ser atendida. E, portanto, a prioridade foi para simplificar a tramitação, simplificar o tempo de atendimento, reduzir o tempo de atendimento e aqui também, não apenas por esta medida, mas também por esta medida teve impacto. Por outro lado, deixar de haver pagamentos ao balcão, e nós queremos que isso seja algo que aconteça relativamente a todos os processos, também dispensa que haja nos balcões, quando eles encerram operações de caixa, e funcionários que ficam para lá da hora de atendimento a ter operações de encerramento de caixa, porque têm que fazer cobranças enquanto no horário de expediente. E, portanto, desse ponto de vista, também o que se pretende é que os pagamentos sejam sempre prévios, sempre digitais, e dispensem operações que não acrescentam valor, como é o caso desta.
Finalmente, quanto mais simples for o atendimento, maior é a facilidade que nós teremos em expandir a nossa capacidade do atendimento, designadamente para outras entidades parceiras. A verdade é que os sistemas de informação que a AIMA encontrou, quando iniciou funções, não eram, já tive a oportunidade de dizer, os mais, não estariam nas melhores condições, não seriam os mais flexíveis e os mais capazes, e, portanto, também tinham grande dificuldade em comportar o maior volume de pessoas a trabalhar em cima dos mesmos sistemas de informação. E, para além disso, quanto maior for a complexidade do atendimento, maior é a dificuldade de criar novos postos de atendimento. Não é apenas com esta medida, mas esta medida é uma medida muito importante, porque o objetivo é mesmo que o posto de atendimento do futuro da AIMA seja de tal maneira simples que possa ser rapidamente democratizado e seja possível tirarmos partido de outras estruturas que não estejam dentro da AIMA para rapidamente ampliar a nossa capacidade. Por outro lado, o facto de termos transferido o momento da análise da documentação para depois do pagamento reserva a utilização de profissionais que fazem essa análise para um momento em que há certeza que as pessoas que solicitaram têm efetivamente vontade atual naquele procedimento. E o que se verificou, até por números que já irei dar de seguida, é que houve de facto um volume significativo de pessoas que demonstraram já não ter interesse no procedimento, o que de alguma forma dispensou a intervenção de funcionários da AIMA, que assim se puderam dedicar àqueles requerimentos em que efetivamente havia interesse para os utentes. O interesse pode ter desaparecido por diferentes razões, designadamente porque as pessoas voltaram ao seu país de origem, escolheram outro Estado para residir e por aí fora. E, portanto, mas a verdade é que houve, de facto, a desnecessidade de apreciar requerimentos em que o utente já não tinha interesse. E, finalmente, o pagamento cria uma maior vinculação entre o agendamento e a pessoa. E, portanto, nesse ponto de vista, também a nossa expectativa é que haja um número muito significativo de redução, que haja uma redução significativa da falta de comparência aos agendamentos, que também é relevante, porque a falta de comparência obriga-nos a fazer overbooking, o overbooking leva a uma gestão menos criteriosa do atendimento e, por conseguinte, quanto mais precisa e quanto menor for a necessidade de fazer o overbooking, seguramente que melhor será o atendimento. Portanto, tudo isto são vantagens que nós reconhecemos e, portanto, independentemente de não termos sido responsáveis pelas mesmas, reconhecemos essas vantagens. O valor, o Sr. Deputado perguntou de onde resultava o valor que foi cobrado. O valor resulta da portaria número 307 de 2023, de 13 de outubro, aliás, do anexo a essa portaria. Valor esse, aliás, que no caso do valor mais elevado, são 397,90 para o caso dos cidadãos oriundos de países terceiros, ou seja, países não da comunidade de países de língua oficial portuguesa, e é de 56,80 € para os cidadãos da CPLP. Estes valores, designadamente o valor mais elevado, existem há vários anos. Por exemplo, se o Sr. Deputado Paulo Moacho tiver a oportunidade de consultar a portaria de 204 de 2020, 24 de agosto, que na altura atualizou a portaria das taxas, verificará que já nessa altura a taxa seria de 350,40 €, portanto acima de 350, e o que aconteceu dessa data, 2020 até hoje, foi uma atualização monetária decorrente da inflação, que aliás é anual e que é automática. Em resumo, foram enviados 223 mil e-mails, cerca de 223 mil e-mails. Desses encontram-se pagos 110 mil, um bocadinho mais de 110 mil. 33% destes foram respeitantes a requerentes oriundos de países da CPLP e 67% de países terceiros. Esses utentes estão praticamente todos agendados, há apenas alguns utentes que, ou porque recusaram o agendamento e estão a ser reagendados, ou porque há aqui umas ligeiras questões que têm que ser tratadas individualmente com cada um dos utentes e que estão a ser finalizadas, mas quando eu digo alarguíssimo, estamos a falar de 109 mil utentes que já foram agendados, mas há uns quantos que estão a ser reagendados à solicitação dos próprios. E foi cobrada uma receita que ascende a 31.350.000 € nesta operação. Eu volto a dizer, esta medida não foi da iniciativa da AIMA, mas não deixamos de reconhecer que tem virtudes e de reconhecer que ela se enquadra num pacote mais amplo de medidas que visam, efetivamente, acelerar a capacidade de tramitação da AIMA, reduzir o número de pendências e dotar a AIMA da capacidade de responder tempestivamente aos pedidos dos seus utentes. As medidas são
muitíssimas, eu não vou aqui gastar muito tempo com elas porque o tempo é escasso, mas são medidas essencialmente de natureza tecnológica, recursos humanos, simplificação administrativa, de proximidade territorial e, por exemplo, no âmbito das questões tecnológicas e com alguma tolerância da Sra. Presidente, eu queria dizer que promovemos a reforço da infraestrutura tecnológica, que era absolutamente crítico para aumentar a nossa capacidade de atendimento. Adquirimos servidores num montante superior a 650 mil euros, contratámos serviços de desenvolvimento corretivo em cerca de 600 mil euros, adquirimos equipamento para montar novos postos de atendimento com PCs, pads de assinatura, webcams, leitores de impressões digitais, validadores de documentos, tudo isto tem um montante superior a 800 mil euros e que nos permitem neste momento, estar praticamente em condições de montar 250 novos postos de trabalho. Temos neste momento em curso a contratação de serviços para manutenção da infraestrutura no valor superior a 570 mil euros. Estamos a contratar a nova rede de dados da AIMA no valor superior a 230 mil euros. Portanto, tudo procedimentos que estão em curso e os seus deputados sabem bem que nem sempre os procedimentos de contratação pública têm a celeridade que todos gostaríamos e, designadamente, quando se trata de um organismo novo, que por ser novo não teve tempo de planeamento, não é? O planeamento de quem o dirige e tem que fazer aquisições apenas começa no momento em que é possível lançar esses procedimentos e prover à sua gestão e, portanto, desse ponto de vista foi necessário fazer todos estes procedimentos, e alguns que ainda estão em curso e outros que vão começar, para dar resposta a todas as necessidades. Por outro lado, mas há muitos sinais do que tem vindo a acontecer. Desde logo, neste momento, também continua em curso. Está em curso a migração do sistema core de gestão de processos na AIMA, que é o SIGAP, que custará, no final da execução do contrato, mais de 240 mil euros. Lançámos o portal em novembro, o portal AIMA. Lançámos o portal de serviços da AIMA em janeiro deste ano, com os serviços de reagrupamento familiar, que foi feita referência, mas também com o novo portal SAPA, que tem sido usado internamente para a gestão deste procedimento do envio dos e-mails. No âmbito dos recursos humanos, dizer que, apesar das notícias que vieram a público, a verdade é que, e por muito que até me desse jeito que o panorama fosse o mais negro possível, a verdade é que há um saldo positivo de entrada de funcionários na AIMA face às saídas, na medida em que há um conjunto vasto houve um conjunto de funcionários que pediram mobilidade, designadamente até inclusivamente antes do início da AIMA, mas a verdade é que houve também um conjunto de funcionários que pediram mobilidade para a AIMA. Há funcionários que pediram mobilidade e ela foi negada, foram 21, mas também há 12 funcionários que pediram mobilidade para... Pronto, o que eu quero dizer é que o saldo neste momento é positivo, mas temos neste momento em curso procedimentos de contratação de mais de 100 funcionários. Finalmente, todas estas medidas, como disse, visam reduzir a pendência, eliminar a pendência e capacitar a AIMA até junho de 2025 para responder aos pedidos dos nossos utentes. E eu, para terminar, Sr. Presidente, termino só com esta frase. Estamos em época de europeu de futebol e não me canso de me lembrar das palavras do nosso capitão, do Cristiano Ronaldo. Frequentemente diz que a resposta que temos que dar é dentro de campo. À entrada, quando esta direção da AIMA iniciou funções, prometeu resolver as pendências e estar a tramitar os processos dos utentes da AIMA nos prazos devidos. Prometeu que o faria até o verão de 2025. Aquilo que eu quero aqui dizer é que vamos fazer isso, temos condições para fazer isso, com os funcionários que temos, que são muito valorosos e que não viram a cara às dificuldades, como se tem demonstrado. Estamos a procurar responder cada dia melhor do que no dia anterior. Com as alterações aos sistemas de informação que temos introduzido, seguramente vamos conseguir. Obrigado. Muito obrigada. Eu passaria agora para as intervenções dos grupos parlamentares e daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. Luís Góes Pinheiro, Presidente do Conselho Diretivo e restantes membros. E se calhar começava exatamente pela parte final da sua intervenção, porque estamos, é verdade, em tempo de europeu e hoje vamos ter mais um jogo. E citou aqui o Cristiano Ronaldo
E, se calhar, o sucesso do Cristiano Ronaldo está relacionado com um planeamento que ele fez da sua carreira e com um planeamento que todos os dias faz do dia seguinte, alimentando-se bem, dormindo bem, para conseguir bons resultados. E quer-me parecer que não só no desporto, como noutras áreas, o planeamento é algo de fundamental para que as coisas possam correr bem. Pelo que eu percebi, o que aqui foi dito é que não houve tempo de planear. A informação que nós temos é que houve 3 anos para planear. E o que se tentou fazer em outubro do ano passado foi resolver um problema que foi diagnosticado no âmbito do CEF e criou-se um mega problema. Tentou optar-se pelo um simplex ao nível de simplificação de procedimentos administrativos e entramos num complexo para milhares de imigrantes. Ora, a questão que aqui, questões que lhe queria deixar, e penso que há aqui 2 ou 3 que são muito objetivas, têm a ver com isto, doutor. O que é que falhou? Portanto, quando o Governo entendeu que deveria alterar, digamos, o CEF, constituir a AIMA, fazer uma divisão entre aquilo que é a parte administrativa e a parte fiscalizadora / policial, com certeza teve que ter algum tipo de planeamento. Se calhar, vamos todos admitir, não ao nível do Cristiano Ronaldo, mas pelo menos ao nível de um jogador médio. E o que aconteceu aqui, se me permite, é que neste momento, e estamos todos aqui a discutir com alguma tranquilidade, é que este problema transformou-se num caos. Portanto, nós hoje o que assistimos é a um caos em que os imigrantes, e nós vemos isso através da televisão, através dos restantes órgãos de comunicação social, vemos pessoas que dormem à porta das instalações da AIMA, que tentam realizar os tais pagamentos e não conseguem pelos tais constrangimentos ao nível informático e, portanto, eu acho que a primeira pergunta, voltando ao início, seria esta: o que é que falhou? Já foi feito este diagnóstico? Porque às vezes nós, para resolvermos um problema, temos que conseguir identificar esse mesmo problema. Depois falou aqui dos meios humanos e disse que o saldo era positivo entre aqueles que entraram e aqueles que saíram. E, portanto, não me quer parecer, pelo menos, que o problema possa ter sido originado por falta de meios humanos. Ao contrário, e aqui disse, e essa é a percepção pública, de que poderia haver aqui, digamos, uma fuga de trabalhadores da AIMA para outros órgãos, saída de vários funcionários e, portanto, havia aqui falta de recursos. Também nos foi dizendo que, ao nível daquilo que poderia ser uma ajuda ao nível informático, que também ainda estamos no decurso ou na pendência de um procedimento de contratação pública. Portanto, essa ajuda também ainda não chegou. Então, a segunda pergunta que se impõe é esta: então, qual é o caminho? Isto é, nós tínhamos um problema com milhares de pendências, temos hoje mais pendências. Houve um plano que foi lançado, que nomeadamente tocou nas manifestações de interesse e também já aqui referiu que esse pode ter sido, ou pode ser a pedra de toque, para que haja, digamos, menos pedidos ou menos pendências e, portanto, qual é o caminho, na sua opinião, que deve ser seguido, nomeadamente com estas medidas, as 41 medidas que constam do Plano de Ação para as Migrações apresentado no passado mês de junho. E depois acho que há aqui uma questão estatística que é importante, digo isto porque, com certeza, quem preparou esta audição foi encontrando diferentes números quanto ao nível de processos administrativos que estão pendentes sem qualquer tipo de resposta e também o número, e aqui também a própria senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo já se pronunciou sobre isto, que é um problema ajusante, isto é, o número de processos judiciais que estão a tramitar, outros que já findaram, com condenações até com sanções pecuniárias compulsórias, etc. E, portanto, de forma objetiva, se nos consegue dizer ao dia de hoje, ou esta semana, ou este mês, qual é o número de processos administrativos que estão pendentes e qual é que é o número, digamos, também real de processos judiciais que neste momento tramitam nos tribunais administrativos e também já agora perguntar se têm optado, digamos, por apresentar qualquer tipo de resposta ou oposição no âmbito destas ações judiciais ou se, pura e simplesmente, nada tem dito a este respeito. E eram estas as questões que queríamos deixar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo do Parlamentar Socialista, todos os elementos da AIMA na pessoa do Sr. Presidente. E queria começar por dizer que nós assumimos o novo paradigma para a proteção humanitária em Portugal, que foi a criação da AIMA, defendemos-o. Sabemos que houve problemas que não vou recapitular para economizar o tempo, nomeadamente o facto de a extinção do CEF depois de ter assistido ao momento pandémico, que todos conhecemos, ter assistido ao Brexit, e certamente, se quiser, poderá falar das dificuldades que foi, pelo menos com conhecimento de causa, que foi numa altura em que era preciso fazer a recolha de dados biométricos, estar em pandemia, depois lidar com o Brexit e criar uma estrutura nova. Em todo o caso, como vivemos num momento em que muitas vezes a AIMA é usada não para fazer debates no sentido de sabermos quais são os problemas a ultrapassar ou não, mas para pôr em causa a sua criação, eu queria apenas dar 2 ou 3 indicadores do relatório sobre a integração de imigrantes, o relatório estatístico anual de 2023, que diz, por exemplo, que Portugal é um dos países que tem um reconhecimento internacional em índices comparativos mais altos, no que diz respeito à forma como recebe os imigrantes e como a população estrangeira é tratada em Portugal, e que a população estrangeira continua a ser relativamente menor quando comparada com a população estrangeira nos outros países. Por outro lado, Portugal surge entre os poucos países europeus com a menor percentagem de inquiridos a identificar a imigração como uma questão principal que o país enfrenta, portanto, desfazendo outro mito. Em terceiro lugar, Portugal é um dos países relativamente aos quais, quando as pessoas são inquiridas, a imigração é considerada um fator bom ou muito bom para o desenvolvimento do país. Diria só mais 2 elementos para dizer que Portugal, os dados estatísticos e administrativos aqui sistematizados, apontam para um universo de apenas 6,8% da população residente em Portugal em 2021, se nos referirmos a residentes com nacionalidade estrangeira, ou um universo de cerca de 11,6% dos residentes, se nos reportarmos a nascidos nos estrangeiros. E é esta baixa importância, nesse sentido, relativa de imigrantes no total da população do país, que faz Portugal assumir apenas o 18º lugar entre os 27 países do espaço europeu com estrangeiros residentes. Por outro lado, Portugal tem teve uma quebra nos vistos de residência atribuídos nos postos consulares em contexto pandémico, portanto, as situações que eu referi agora são todas referidas no relatório que eu estou aqui a citar. Em 2022, atinge-se o número mais elevado de sempre de atribuição de vistos de residência em postos consulares. Em 2020, embora se tenha assistido a uma diminuição das entradas, atendendo ao contexto pandémico, a evolução do número de estrangeiros com título de residência em Portugal manteve a sua trajetória de crescimento, especialmente reforçada em 21 e 22, e em 2022 Portugal atingiu o valor inédito de 782 mil estrangeiros residentes no país, com o impacto que está aqui descrito. Queria ainda referir mais 2 pontos que me parece muito importante, que é o contributo positivo dos imigrantes para a demografia portuguesa. Devemos aos imigrantes o que há de positivo a dizer acerca da nossa demografia. E, finalmente, fico-me por este último ponto, antes de passar rapidamente às perguntas, aquilo que nós sabemos das contribuições dos imigrantes para a segurança social, é ele que devemos os saldos que temos. Relativamente àquilo que aqui nos referiu, eu queria lhe dar os parabéns na sua pessoa e a todos pelo trabalho difícil que fizeram, dadas as circunstâncias que aqui referi, mas queria perguntar algo que tenho alguma dificuldade em entender, que é a questão do número. Isto é, tem falado sempre nas notícias na questão dos cerca de 400 mil, sim, cerca de 400 mil. Ora, eu gostava que me respondesse ao seguinte, são 20 segundos. Na pandemia, em que não havia possibilidade de recolha de dados biométricos, pelas minhas informações, havia cerca de 260 mil manifestações de interesse.
na medida em que, tratando-se de recolha de dados biométricos, era necessário o contacto pessoal e presencial e este estava proibido. Depois, considerando que em 2022 era antes de desconfinamento em termos mundiais, os números de turismo estavam a fazer entrar em disrupção os aeroportos europeus e mundiais. Havia, portanto, que dar resposta. E foi na altura, como se lembrarão, preparado um plano de contingência para os aeroportos nacionais, para onde foram na altura mobilizados os recursos disponíveis do CEF. Passada essa fase, foi necessário dar resposta aos mais de, é o número que eu tenho, 30 mil britânicos que no seguimento do Brexit ainda estavam sem autorização de residência. Passada esta fase, fins de 2022 e princípios de 2023, entramos na tentativa de solucionar as pendências ao nível das manifestações de interesse de modo mais estruturado. Cidadãos CPLP já em território nacional. A partir do novo modelo de visto, criámos uma solução tecnológica que permitiu dar visto de residência a mais de 140 mil. Penso que isto é verdade. E havia entrado em funcionamento o mesmo modelo para os que procuravam estes vistos nos postos consulares. E foram enviadas aquelas equipas de CEF conhecidas para Luanda e outros postos. É verdade que 30% a 40% das manifestações de interesse de cidadãos de países terceiros não compareciam à chamada, ou porque estavam em trânsito, ou porque as situações já estavam solucionadas. Muitas outras já estavam mal instruídas. Eu vou já terminar, pelo que não tinham condições para continuar. E acabo, portanto, perguntando isto. É de facto correto e seguro falar nos números que aparecem na imprensa, de 400 mil, desde outubro de 2023? Qual é que é o número correto? 5 mil novos pedidos por mês ou 400 mil? E, finalmente, a vossa vida vai ficar mais facilitada ou mais dificultada com o fim da manifestação de interesse? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sei que vão dividir o tempo. Iniciado, então, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, Dr. Luís Góis Pinheiro. O novo sindicato para os funcionários da AIMA, o Sindicato dos Técnicos de Migração, disse recentemente que está programada a saída de pelo menos 100 funcionários da agência no quadro da mobilidade da função pública. Também disse que contratar mais de 200 funcionários ainda assim não era o suficiente para dar vazão a todos os pedidos, os 400 mil pedidos que estão por regularizar. Ora, o Governo apresentou no início do mês um plano de ação para as migrações. Anunciou uma reestruturação das competências e organização interna da agência, um reforço dos recursos humanos e tecnológicos e, entre outras coisas, a criação de uma estrutura de missão para resolver os mais de 400 mil processos que estão pendentes. Nesta senda, o Grupo Parlamentar do Chega gostava de questionar o seguinte: se este plano de reestruturação está a ser desenvolvido em estreita colaboração com os dirigentes da agência e como é que a agência vai colmatar a falta de recursos humanos se 100 funcionários estão para sair no quadro da mobilidade da função pública. O sindicato diz que contratar 200 funcionários não é o suficiente e quando nós vamos ao site da agência e vemos os concursos que foram abertos, as vagas que estão disponíveis para serem preenchidas resumem-se a 103. E gostava que o Sr. Presidente nos explicasse se estes 103 novos funcionários serão o suficiente, sendo que há outros 100 que estão de saída, para colmatar aqui os atrasos que estão a ocorrer na regularização dos processos dos imigrantes. E a este propósito, queria também que nos dissesse, hoje foi noticiado que o protocolo que foi assinado em março, poucos dias antes das eleições legislativas, que foi assinado entre a AIMA e a Ordem dos Advogados, este protocolo ainda não entrou em vigor. E nós gostaríamos de saber qual é a razão para este atraso, porque é que este concurso público não foi lançado quando já estão outros concursos a decorrer, e queria também que nos dissesse se tem falado com o Governo a este respeito e, se sim, qual é a justificação que o Governo tem dado para este atraso neste protocolo com a Ordem dos Advogados. Muito obrigada. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA. Bem, eu penso que chegados aqui, a nossa posição pública é demais conhecida sobre esta matéria. Alertamos para os problemas que iríamos vivenciar e penso que hoje só por má fé é que alguém pode negar que esses problemas estão a acontecer, nomeadamente na incapacidade em serem ultrapassados os estrangulamentos processuais
e nomeadamente naquela que é a gestão que hoje existe na pressão sobre os serviços. Preocupa-nos também outra particularidade muitíssimo importante, que é todas estas variantes unidas possam levar a uma dificuldade na gestão de possíveis fluxos clandestinos nesta matéria. Sr. Presidente, eu colocava-lhe uma questão muito pertinente, pelo menos na nossa visão, porque este problema foi criado pelo Governo do Partido Socialista. A Sra. Deputada Isabel Moreira já teve a oportunidade de clarificar que o Partido Socialista subscreve este paradigma. Nós, no Chega, não subscrevemos. E penso que aquilo que estamos todos a ver nos dá alguma razão. Não obstante, o Partido Socialista criou este problema, mas o Sr. Primeiro-Ministro, em tempos, também se comprometeu com a reversão da extinção do CEF e até este momento ainda não vimos nada. Portanto, aquilo que lhe pergunto para começar, Sr. Presidente, é se acha, ou de que forma acha, que as políticas públicas anteriormente encetadas pelo anterior Governo levaram ao cenário calamitoso em que hoje nos encontramos e que comentário lhe merece aquilo que em tempos o PSD disse de se comprometer com uma reversão do CEF e até ao momento ainda nada ter sido feito. Porque as dificuldades são muitas e nós não colocamos em causa a boa capacidade de trabalho de todos quantos hoje compõem a AIMA. Aquilo que dizemos é que não lhe foram dadas claramente capacidades para que possam desempenhar um trabalho pertinente face à dificuldade que vivem. Mas, Sr. Presidente, pergunto-lhe também uma questão que nos parece muito oportuna, porque nós estamos a vivenciar neste momento um grande nível de pendências e mesmo que, como disse, algumas já estejam a ser solucionadas, nada nos garante que no futuro não possamos novamente conviver com um aumento exponencial dessas mesmas pendências. Portanto, aquilo que lhe pergunto é, no que toca à legislação, poder-me-á dizer que legislar compete a esta Casa. É um facto. Mas também nós, para legislarmos melhor, gostamos de ouvir quem está no terreno, por assim dizer. Portanto, Sr. Presidente, a nível de legislação, que melhorias, que alterações, no seu entendimento, na sua visão, nos pode aconselhar para que o cenário que hoje estamos a vivenciar não mais se repita? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também a presença do Sr. Presidente. Começar por perguntar, ou por dizer que as pendências da AIMA têm consequências diretas na vida das pessoas que aguardam uma decisão definitiva. Os cidadãos estrangeiros permanecem indocumentados por razões que lhes são completamente alheias e isto, obviamente, também não é compaginável com a dignidade humana. Disse que ia dar máxima prioridade ao tratamento destas pendências. Eu presumo que já lhe tenham feito esta pergunta várias vezes, mas vou também eu fazê-la, que é perceber, quando disse que iria, no primeiro trimestre de 2024, ter uma task force a funcionar para resolver isto, quais foram os contornos, no fundo, desta operação, porque é que não conseguiu que fosse cumprida esta missão, saber quantos processos exatamente estão pendentes neste momento, quantos processos novos deram entrada desde que a AIMA iniciou o seu funcionamento e perguntar também a sua opinião quanto à estrutura de missão que o Governo anunciou que iria montar para a resolução destas pendências, se acha que a mesma vai contribuir para a resolução dos problemas. Quanto à questão relacionada com os tribunais, porque soubemos hoje que juízes dos tribunais administrativos e fiscais de várias zonas do país foram sondados para despacharem processos judiciais relacionados com os pedidos de residência apresentados pelos imigrantes, isto considerando que muitos destes processos estão concentrados em Lisboa, que obviamente não tem capacidade para processar tudo. Esta solução de emergência implica acumulação de trabalho sem remuneração extra por parte dos magistrados. A situação é, segundo consta, dramática. Temos cerca de 35 a 40 mil processos pendentes e a maior parte destes processos são, obviamente, consequência da ineficácia da AIMA em resolver os pedidos, dizem respeito a intimações para a agência decidir em tempo útil os pedidos de autorização de residência. E os juízes, obviamente, consideram que existe aqui uma penalização injusta, consequência da distorção do funcionamento da AIMA. Queria perceber se efetivamente esta questão com os juízes se vai verificar, se o que é que está a ser
pensado por parte da AIMA para perceber também o que é que está pensado enquanto consequências para o próprio funcionamento dos tribunais. Perguntar-lhe também relativamente ao fim das manifestações de interesse com efeitos imediatos, esta medida contribui para a resolução dos problemas de acumulação de processos na AIMA? Queria saber a sua opinião e se acha que contribui ou não. Perguntar-lhe também, considerando o seu currículo, que sabemos que o Sr. Presidente tem experiência relevante e reconhecida no âmbito da modernização, inovação e tecnologia, e acreditamos que terá sido também por isso que foi nomeado para este cargo. Tendo em conta que os problemas que a AIMA sofre são essencialmente administrativos, de falta de capacidade para cumprir as suas funções de processamento dos pedidos com eficácia, o que é que considera, na sua opinião quase de expert na área, que falhou na criação e entrada em funcionamento desta agência? E se as dificuldades de funcionamento dizem respeito à falta de recursos materiais, de recursos humanos, mau planeamento, falta de capacidade de inovação tecnológica, maus servidores, o que é que se está a passar? E como é que se poderia ter evitado esta situação? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Uma vez que ainda não se encontra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE, Paulo Moacho. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Queria reforçar algumas questões da parte introdutória e fazer algumas novas perguntas também. Em primeiro lugar, reforçar a questão sobre qual o número de dependências que tem a AIMA neste momento. E em segundo lugar, também pedir-lhe, relativamente àquelas que são as carências, nomeadamente as carências de recursos humanos, tendo em conta notícias que, ao longo dos últimos meses, várias têm vindo a público. E ainda agora, recentemente, a questão específica dos mediadores culturais, que se queixam de precariedade e discriminação e que dizem que fizeram uma exposição ao Conselho Diretivo da AIMA, mas que não receberam a resposta àquelas que são as suas reivindicações. Pedia-lhe, por favor, que nos dissesse algo sobre isso e também confirmar-nos se, ao nível dos recursos humanos, há ou não necessidades para além das 100 vagas que estão em recrutamento, há ou não carências da parte da AIMA, se há ou não um problema de falta de recursos humanos na AIMA ou se é simplesmente uma questão de gestão. Depois, relativamente a questões que têm a ver com o sistema de asilo, este sistema de acolhimento, enfim, na nossa opinião, ele parece estar com problemas ou mesmo a desintegrar-se. Há protocolos que o CEF tinha, por exemplo, com o Conselho Português para os Refugiados, que não foram renovados e, tanto quanto temos conhecimento, neste momento há hostels e pousadas que estão a ser utilizadas para albergar os requerentes de asilo e que as pessoas são lá colocadas sem qualquer tipo de apoio. Portanto, perguntava-lhe também que com a extinção do CEF havia vários protocolos que o CEF tinha com entidades de acolhimento da sociedade civil e que a AIMA não tem renovado. E qual é que é a estratégia de acolhimento para os requerentes de asilo que a AIMA tem neste momento, a curto, médio, a longo prazo, que acompanhamento é que é assegurado aos requerentes de asilo, nomeadamente nestas pousadas, ao nível de apoio jurídico e de apoio social, e para onde é que estas pessoas efetivamente estão a ser encaminhadas. Por outro lado, relativamente ao procedimento de asilo, é importante a agilização do processamento destes pedidos nas zonas do controle de fronteira e em território nacional, diretamente nas instalações da AIMA, uma vez que há um histórico também aqui de pedidos que se arrastam durante vários anos. A AIMA tem tentado ter esta atitude de agilização, mas a lei consagra também um conjunto de garantias processuais que, no curto espaço de tempo em que a AIMA tem concluído estes diversos processos, muitas vezes são difíceis de cumprir, nomeadamente aconselhamento jurídico, a partir do momento em que o pedido de asilo é efetuado. E, portanto,
perguntava-lhe também se, neste aspecto dos requerentes de asilo, se tem havido problemas, se tem sido possível garantir a todas as pessoas todas as garantias que a lei consagra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tinha aqui uma nota de que o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo estaria a chegar, mas como não chegou, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente para Muito obrigado, Sr. responder Presidente. às Senhores inúmeras deputados. perguntas. Muito bem, vou procurar fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Houve várias perguntas que foram semelhantes de várias bancadas, portanto vou tentar responder por temas e não individualmente aos senhores deputados. Peço que me perdoem o modelo. Relativamente aos funcionários, se faltam ou não faltam funcionários na AIMA? Claro que faltam funcionários na AIMA e muito provavelmente os 103 funcionários que neste momento estão não é muito provavelmente, os 103 funcionários que neste momento estão em processo de contratação não serão suficientes para resolver todas as necessidades que a AIMA tem, até porque as necessidades da AIMA são muito amplas e extravasam aquelas que se cingem à componente documental. A AIMA tem muitas atribuições e, dentro desse ponto de vista, há muitas atribuições que podem e devem beneficiar significativamente de um concurso de mais recursos humanos e de diferente natureza. Falou-se aqui da questão muito concreta dos mediadores. Os mediadores são absolutamente críticos para o exercício do trabalho na AIMA. Aliás, e desse ponto de vista, nós temos para nós os mediadores, e provavelmente não haverá outro organismo na administração pública onde o trabalho dos mediadores seja tão necessário para o cumprimento das atribuições da AIMA. E, portanto, nós, olhando para os recursos humanos num sentido amplo, no sentido das pessoas que dão o seu contributo para o exercício das atribuições da AIMA, eu diria que são necessários mais recursos humanos, os 103 não são suficientes, é necessário que haja mais mediadores, porque os mediadores são absolutamente fundamentais para melhorar, aproximar, tratar os nossos utentes da forma mais completa e mais capaz possível. E são necessários prestadores de serviços, quer dizer, também temos vários prestadores de serviços de empresas que trabalham na AIMA, designadamente na área tecnológica, e também são absolutamente críticos para o cumprimento das atribuições da AIMA, e todas essas pessoas, no seu conjunto, são absolutamente críticas para o cumprimento das atribuições da AIMA. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós lançámos estes procedimentos, neste momento, tendo em conta o nosso quadro de recursos humanos da área administrativa. Temos também uma componente área empresarial que esperamos, embora seja muito vocacionada para a componente tecnológica, mas que esperamos que seja também absolutamente crítica para repormos nessa área tecnológica as necessidades mais emergentes de recursos humanos. Também temos consciência que é uma área que será sempre deficitária, em todos os departamentos do Estado e é deficitária provavelmente na maior parte das empresas e, portanto, é uma área especialmente difícil de recrutamento, mas é fundamental que demos passos significativos para a redução do déficit que temos nessa área. E é fundamental que estabeleçamos parcerias com parceiros designadamente com outras entidades públicas e até com outras entidades do setor social. O trabalho e a realização das atribuições da AIMA não tem de se esgotar naquele que é o trabalho dos funcionários da AIMA e das pessoas que mais diretamente trabalham nas instalações da AIMA. É absolutamente crítico que se tire partido da capacidade instalada na administração pública, em diversas áreas, designadamente no setor local e nos municípios, e é absolutamente crítico que se continue a trabalhar em conjunto com as associações, designadamente com aquelas que se dedicam ao apoio aos migrantes, e que nesta área podem também dar um contributo muito valioso, designadamente no que respeita à utilização de forma mais serena, clara, completa, daqueles que são os sistemas de informação da AIMA e que carecem muitas vezes no terreno e vão carecer ainda mais no futuro, à medida que nós procuremos alargar a cobertura de serviços digitais à medida que procuremos alargar a todos os serviços da AIMA a sua disponibilização online, será cada vez mais necessário termos no terreno quem possa ser a primeira porta de entrada e que não tem necessariamente que ser as lojas da AIMA ou as lojas onde operam funcionários da AIMA ou mediadores
de associações que têm contratos com a AIMA ou prestadores de serviços de empresas que têm contratos com a AIMA. Aliás, desse ponto de vista, queria aqui salientar que não só os trabalhadores da AIMA, neste momento, que estão na AIMA, e que na verdade, ao contrário do que se calhar seria mais uma tendência normal, tendo em conta que a AIMA provavelmente é um sítio na administração pública onde se trabalha muito, é um sítio na administração pública onde a exigência é altíssima, é um sítio na administração pública em que a pressão também da opinião pública e mediática é muito elevada, e isto poderia ser um desincentivo grande a que os trabalhadores, que muitas vezes encontram até noutros departamentos da administração pública, noutros organismos, melhores condições até remuneratórias do que encontram na AIMA, de facto, fizessem contas à sua vida e ao mesmo tempo olhassem para as dificuldades que enfrentam num trabalho que é muito exigente e muito escrutinado, e optassem por ir para outras paragens. Não é isso que se tem visto. Na verdade, tenho que reconhecer o trabalho e a coragem que os trabalhadores da AIMA têm manifestado ao longo deste período. Muitos deles transitaram do antigo CEF, que demonstra que as pessoas que trabalhavam, boa parte das pessoas que lá trabalhavam, são pessoas muito valiosas e às quais eu tenho que prestar aqui uma sentida homenagem, porque efetivamente têm demonstrado ser de uma fibra, de uma coragem, de uma capacidade que me levam a mim a ter a certeza que vamos conseguir ultrapassar os tempos menos bons e chegar a tempos melhores. Agora, precisamos de mais gente e todos reconhecemos isso, e precisamos também de incentivos de outra natureza. Eu confesso que recebi com muito agrado a notícia da parte do Governo, quando a apresentação do plano para as migrações, de que estaria a ser estudada uma compensação financeira para reconhecer também dessa maneira o trabalho absolutamente meritório que os funcionários, que os trabalhadores da AIMA têm desempenhado. E eu fico muito feliz por isso, acho que é absolutamente essencial, é mais do que merecido, é mais do que justo que haja uma compensação adicional para quem tanto tem dado. Relativamente ao fim das manifestações de interesse. Bem, não vou aqui discutir a questão. O fim das manifestações de interesse é, do ponto de vista político, uma matéria que divide a Assembleia e é o palco ideal para a discussão em larga escala sobre as mesmas, mas a verdade é, evidentemente, que se há menos manifestações de interesse, também há menos procura dos serviços da AIMA. Se elas forem, se deixar de ser uma possibilidade, isso é uma evidência, não é? Poderá ser necessário, poderá vir a ser compensada por outras soluções e, portanto, direi que quando a poeira assentar, poderá ser feita uma avaliação se os instrumentos que, entretanto, possam vir a surgir são ou não são suficientes para cobrir as necessidades de migrantes e para equilibrar a procura dos serviços da AIMA. Neste momento não tenho opinião sobre essa matéria. Quanto à questão da Ordem dos Advogados e das questões atinentes aos protocolos com outras entidades, todo o apoio à realização e à concretização das atribuições da AIMA é absolutamente necessário. Se é com recurso a profissionais, a juristas inseridos em associações públicas, se é com recurso a autarquias locais, se é com recurso às associações de migrantes, se é com recurso a apoio de outra natureza, penso que o que é necessário é que esse apoio e essas diversas fontes de apoio sejam coerentes entre si. Bem recentemente o Governo falou, e já aqui foi falado também, no plano de ação, num conjunto vasto de medidas que podem concorrer no mesmo sentido. Portanto, acredito que a medida concreta da concretização dos protocolos com as associações públicas profissionais esteja a ser considerada no contexto global das várias medidas que concorrem no mesmo sentido e que têm que ser harmonizadas e funcionar como um adicional de vantagem e não concorrendo para o mesmo espaço. E, portanto, desse ponto de vista, penso que será isso que estará em causa. Quanto a pergunta, dizemos só um segundo, portanto, os números das pendências. Bem, os números das pendências, vou falar essencialmente daqueles que são os mais relevantes, designadamente os números das pendências das manifestações de interesse e dos processos administrativos da autorização de residência, essencialmente correm em termos na AIMA, e neste momento as pendências, estamos a falar de 342 mil, cerca de 340 mil manifestações de interesse e menos de 70 mil processos que estão pendentes, processos que estão em tramitação,
no âmbito dos sistemas de informação da AIMA. Portanto, é disso que estamos a falar em diversos tipos de autorização de residência. Portanto, estamos a falar de um valor na casa dos ligeiramente acima dos 400 mil. Acontece que o conceito de processo pendente, que era aliás o conceito já usado no CEF, considera-se pendente um processo que está a aguardar uma qualquer ação da AIMA, não é? Haverá um conjunto de processos que são processos em que não se aguarda uma ação da AIMA, ou aguarda-se uma ação do utente, ou aguarda-se uma decisão de encerramento do processo que aguarda sem qualquer inação há algum tempo. Portanto, os processos que estão a aguardar uma ação da AIMA são desta dimensão. Agora, é verdade, e aqui a senhora deputada Isabel Moreira fez referência a essa questão sobre as manifestações de interesse. Na verdade, as manifestações de interesse, e viu-se agora com a notificação que foi feita relativamente àquelas que eram anteriores a 30 de abril de 2023, há uma elevada taxa de desinteresse por parte dos utentes que promovem uma manifestação de interesse relativamente à sua continuidade. E, portanto, eu não gosto de especular sobre números, tenho, aliás, alguma dificuldade em fazê-lo, mas estou plenamente convencido que as pendências reais, a pressão real sobre o serviço da AIMA, que andará significativamente abaixo destes 410 mil. Andará, provavelmente, na casa das 300 mil e tanto. Mas, de todo modo, será puramente especulativo e, seguramente, quando for dado integral cumprimento à norma que prevê a notificação prévia e o pagamento prévio de todas as manifestações de interesse, teremos um número mais próximo da realidade e que permita, com uma forma mais segura, responder a essa pergunta. Mas direi que os números são desta escala. É um número que, ainda assim, independentemente de 300 ou 400 mil, estamos a falar de números que são muitíssimo significativos e que, seguramente, não nos podem fazer pensar que, se forem da casa dos 300 mil, que o nosso problema é significativamente menor. Não. A escala do problema é sempre a mesma. Ou seja, o tipo de soluções têm que ser encontradas, terão que ser soluções de tratamento em larga escala, em que serem 300 ou 400 mil é quase indiferente. Porque aqui também foi colocada uma questão, que é uma questão muito pertinente e que importa muito àquilo que estou aqui a falar. Não basta resolvermos o problema do presente, não basta resolver o problema dos processos pendentes, não basta sermos capazes, em 2025, estarmos a trabalhar para resolver os problemas dentro dos prazos que foram estabelecidos. É fundamental que a AIMA ganhe capacidade de responder de forma elástica à procura que, de repente, que muitas vezes surge nesta área. A senhora deputada Isabel Moreira fez aqui referência a isto, é bem verdade, e descreveu como em 4 anos a procura variou de forma muito instável no que respeita aos serviços do CEF, na altura, e agora da AIMA. E isto provavelmente vai ser uma realidade. Já aconteceu antes, no passado. Confunde-se muitas vezes a capacidade de resolver problemas, períodos de crise económica, que normalmente são acompanhados de diminuição dos fluxos migratórios e que por essa via dá a sensação que os serviços estão a funcionar melhor. E assim que há um ligeiro sinal de recuperação, os serviços se entopem imediatamente, porque não têm essa capacidade de forma elástica responder a variações de procura que muitas vezes são súbitas, é como é. E aqui tem acontecido isto. Assim que a pandemia terminou, houve uma variação súbita nos movimentos migratórios, houve uma variação súbita na circulação de pessoas e essa variação teve uma imediata consequência que foi tornar o CEF, na altura, absolutamente incapaz de responder à procura que tinha. E, naturalmente, que foram adotadas várias soluções, e aqui foram faladas algumas, que deram um contributo positivo na mitigação do problema, mas que não foram eficazes no sentido completamente eficazes, porque o que se passava durante a pandemia e o que se passou no pós-pandemia são dois mundos diferentes no que respeita à procura e aos fluxos migratórios. E, portanto, é absolutamente crítico que as soluções que se encontrem sejam soluções que sejam facilmente escaláveis e, volto a dizer, que não fiquem totalmente dependentes de soluções que não são escaláveis, que não são flexíveis, que não são elásticas, como é, por exemplo, aquelas que dependem apenas e só de um aumento do número de recursos humanos dentro da AIMA. Com isto não significa que não sejam necessários mais recursos humanos. São. Isto não significa que não seja necessário continuarmos a recorrer e em escala significativa a soluções que já têm sido usadas no passado e que terão que ser usadas também no futuro. Mas significa também que, se não olharmos para esta realidade com soluções novas e se não deixarmos que elas funcionem, seguramente não estaremos nem prontos para resolver o problema do presente, nem preparados para resolver o problema do futuro. E ele estará sempre aí. A economia é dinâmica, ainda bem que é, os fluxos de pessoas também, e
e seguramente que esta área carece de ter um nível de flexibilidade e agilidade que muitas vezes não é compatível com as soluções tradicionais. Relativamente... Também está a terminar. O tempo está mesmo no fim, Sr. Presidente, se me der só aqui. Falou-se aí da necessidade das alterações legislativas, o grupo parlamentar do Chega falava. Bem, a pergunta foi feita, a resposta também, quer dizer, no facto de nós não somos a entidade ideal para fazer sugestões ao Parlamento. O que podemos é dizer, até porque em regra quando fazemos sugestões de alteração legislativa, fazemos-las ao membro do Governo que nos tutela e depois o membro do Governo, se achar que fazem sentido, trará essas soluções aqui ao Parlamento. Evidentemente temos consciência que algumas melhorias podem ser introduzidas num quadro normativo como um todo, nem não necessariamente no quadro normativo que depende da Assembleia da República, ou seja, leis ou atos legislativos, mas também temos consciência que nós temos que encarar as normas, designadamente as normas que não dependem da AIMA, que não sejam despachos, nem deliberações, nem atos administrativos da AIMA, como contexto. E é nesse contexto que temos que viver. E, portanto, muitas vezes, também não me levem a mal o que digo, às vezes é melhor a estabilidade do que muita agitação. E porque facilita o planeamento e facilita a ação. Isso não significa que nesta área não seja possível dar aqui ou ali algum aperfeiçoamento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia só colocar à consideração do plenário da Comissão a seguinte situação. O Sr. Deputado Fabiano Figueiredo chegou por impedimento de trabalho parlamentar já mais tarde, não conseguiu fazer a intervenção dentro da grelha que estava destinada. Se o plenário da Comissão não vir inconveniente nisso, e eu, por uma questão de equidade, daria 2 minutos a todos, de modo a que o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, portanto, iniciaria se calhar o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para ainda quase, e depois daria, já sem dar ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, mais 2 minutos a quem quiser esclarecer ou quem quiser prescindir, mas eu queria que todos os grupos parlamentares dessem o seu consentimento para eu fazer excepcionalmente esta alteração. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, é a segunda ronda que já... Segunda ronda na grelha. Respeito a esta criação de segunda ronda, não parece mesmo nada lógica. A Sra. Deputada, eu tinha que ter o consenso de todos. Se o Sr. Deputado... Sra. Presidente, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção, porque fiquei aqui com algumas dúvidas sobre as respostas do Sr. Presidente da AIMA, mas vou também ouvir o Sr. Deputado, gostava de ouvir o Sr. Deputado Fabiano, para depois perceber se essas questões serão ou não esclarecidas. Caso contrário, creio que faria todo sentido que pudéssemos colocar aquilo que ficou por dizer, as questões ficaram por responder, e creio que não vejo mal nenhum que todos consigamos consensualizar nesse sentido. Afinal, o que nós pretendemos desta audição, Sra. Presidente, é encontrar as respostas às perguntas todas que temos. Não somos nós, são os portugueses. Sim, eu agradeço, mas de facto não está prevista na grelha uma segunda ronda e só a farei se houver a anuência de todos para a fazer, o que o Sr. Deputado Fabiano entenderá com certeza, e todos terão que entender, porque não poderá ser de outra forma. Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Presidente, se me permite explicar-me melhor, repare, esse argumento que a Sra. Deputada do PSD utilizou agora valeria para qualquer audição, que é, não estava satisfeito, ou há sempre mais perguntas para fazer, algum deputado ausentava-se, dizíamos, o Sr. Deputado vai ter aqui o direito, porque, enfim, não pôde, naturalmente, teve a sua vida complicada por alguma razão que todos entendemos, acontece-nos muitas vezes, vamos-lhe dar 2 minutos, e porque lhe vamos dar mais 2 minutos, ou 4, ou o que seja, vamos depois dar 2 minutos para compensar aos outros e criamos assim, de repente, uma outra ronda. Esta audição teve toda a dignidade que teve com a grelha que foi aprovada. Portanto, como em qualquer audição de uma entidade, acontece sempre termos vontade de fazer mais perguntas. Eu fiquei com vontade de fazer mais perguntas depois de ouvir as respostas e que certamente ainda ficaria a terceira. Ficou claro. Agora, é a grelha que é, e esse argumento valeria para tudo. É um argumento demagógico. Não é? Estamos aqui para esclarecer os portugueses. Estamos sempre, Sra. Deputada. Poderíamos ter 20 rondas. Já ficou clara a posição do Partido Socialista. Sr. Deputado Fabiano. Obrigado, também queria terminar isto rápido, porque não vale a pena prolongar. Houve um problema técnico
na audição do Sr. Ministro da Defesa, que fez com que ela se atrasasse quase meia hora. Depois confrontámos-nos com um problema técnico aqui na Comissão, que fez com que ela atrasasse, o que não permitiu fazer as intervenções previstas no devido tempo, de forma que eu pudesse compatibilizar a presença na Comissão de Defesa e na primeira comissão. Eu percebo a posição do Partido Socialista, as regras são as que são conhecidas, é importante que haja estabilidade nas regras. Lamento, se não for possível reafirmar, fazer as perguntas, entregaremos um novo requerimento para novamente ouvir o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA para responder a todas as perguntas, que foram várias, que ficaram por responder. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E posto isto, encerra-se esta audição, porque evidentemente eu não posso passar por cima desta grelha sem o consentimento unânime do plenário desta Comissão. Agradeço a todos a vossa presença e continuação de bom trabalho.